Nosso tema de hoje é treino errado, chute errado. É normal quando o iniciante entra na academia, ele perceber uma diferença, entre os lados do corpo. Por exemplo, ele pode sentir mais facilidade com o lado direito do que com o lado esquerdo em executar algumas técnicas, ou vice-versa, isso pode acontecer. Mas sempre vai haver um lado que vai incomodar o praticante iniciante, e às vezes até um praticante mais experiente. Agora, por que isso acontece? Porque estão treinando de forma incorreta ou você pode possuir alguma diferença morfológica no seu corpo, é claro, que te impede de executar aquela técnica exatamente como ela deveria ser. Mas isso não é um grande problema, isso pode ser corrigido com treinamento, fisioterapias, e é claro que você tem que procurar profissionais específicos para o seu problema. Eu vou utilizar um exemplo muito comum, é claro, que acontece nas academias, como por exemplo, a perna esquerda ou a perna direita que não chuta da mesma forma que a outra. Vamos partir do princípio que você é um iniciante e você chuta muito bem com a perna direita, mas o mesmo chute você não consegue executar corretamente com a perna esquerda. É porque a perna esquerda é ruim? Não. É porque você está treinando de maneira diferente com cada perna. E isso pode acontecer. Não, professor, eu treino da mesma forma com uma do que com a outra. E aí a gente vai ter que partir para outro princípio, diferença morfológica que você possui. E aí você precisa procurar um profissional. Dá para corrigir isso treinando, apenas treinando? Depende. Se não for tão grave, que não faça tanta diferença, a gente pode atenuar esse problema fazendo um treinamento mais tranquilo, ou seja, de correção mesmo. E esse treinamento de correção não é exatamente aquele treino que muitos professores e mestres realizavam antigamente. Por exemplo, mestres que percebiam que o aluno não chutava muito bem com uma das pernas, ele mandava repetir 3 vezes mais aquela técnica com aquela perna que não chutava corretamente. Por quê? Se você treina muito mais uma perna do que a outra, você vai criar uma diferença de habilidade entre as pernas. Pense direitinho. Se eu treino muito bem, se eu realizo as técnicas muito bem com a perna direita, e eu faço 5 chutes com a perna direita e faço 10 ou 15 com a perna esquerda, vai chegar um momento que você vai sobrecarregar aquela perna, vai fazer o chute corretamente, você pode até conseguir, porque a prática repetitiva vai fazer com que você consiga. Mas você vai sobrecarregar aquela perna e logo você pode até conseguir criar uma certa lesão por esforço repetitivo com aquela perna. Então o interessante é que você corrija tudo o que tiver de corrigir com aquela perna, que com certeza deve ter alguma falha na execução do chute, e tentar treinar exatamente a mesma quantidade com ambas as pernas. E não dobrar, triplicar o número de vezes com a perna ou com um membro do lado esquerdo ou direito mais que o outro. Isso não vai fazer realmente um efeito significativo se você continuar chutando ou dando um soco, por exemplo, errado. Você precisa entender que chutar não é simplesmente levantar a perna. Levantar a perna qualquer um levanta. Você precisa entender que o seu corpo precisa trabalhar em conjunto para que aquele chute consiga ser executado. Vou te dar um exemplo. Algumas técnicas necessitam de mobilidade de ombros, tronco, quadril e a perna de apoio, ou seja, a perna que vai sustentar o chute, ele precisa também estar alinhado com o que você precisa fazer. Então, se você tiver um desses elementos fora do lugar, o chute não vai sair corretamente. Então, a postura do seu corpo também é extremamente importante para a execução de um chute correto. Essa estranheza que nós temos de achar que uma perna é melhor que a outra, na verdade não é exatamente assim, pessoal. Você pode sim ter um pouco mais de habilidade com uma perna e mais facilidade, mas não porque uma é pior do que a outra, mas é porque a gente tem uma coisa chamada lado dominante, que é o lado que a gente costuma fazer mais coisas de maneira corriqueira, todos os dias, dando preferência àquele lado do corpo. Por exemplo, você tende sempre a fazer as coisas do lado que você tem mais facilidade. Quando você vai pegar um copo d'água ou abrir a geladeira, você sempre vai usar um lado do corpo que você tem mais hábito de fazer as atividades. E acaba esquecendo do outro lado do corpo. Bom, se você tinha essa neura na cabeça de achar que você tem uma perna podre, que muitos alunos iniciantes falam essa frase, eu tenho uma perna podre, você não tem a perna podre, cara. Lembra, você tem justamente que corrigir essas falhas. E se o problema que você tiver em uma das pernas realmente te incomodar a ponto de prejudicar o andamento e o desenvolvimento dos seus treinos, então não hesite em procurar um especialista, um médico, fisioterapeuta ou um educador físico para fazer uma avaliação
e perceber de que forma você pode resolver o seu problema, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, compartilha, curte, que o nosso canal vai crescer com mais informações para vocês. É isso, gente. Até a próxima. Tem como.